negociação com o governo por reajustes. 4 carreiras de servidores federais prometem cruzar os braços já na próxima semana. Yasmin Costa aqui conosco de novo. Quais são essas carreiras e como andam essas reivindicações? Yasmin. Vamos lá, Adriana. As 4 carreiras são as seguintes: servidores do Tesouro Nacional, analistas de comércio exterior, especialistas em políticas públicas e gestão e as carreiras do planejamento e orçamento. Toda essa insatisfação é por conta de falta de reajuste para as carreiras. Isso tudo começou quando o governo destinou ali 1 bilhão e 700 milhões de reais para o reajuste do serviço público e, preferencialmente, esse reajuste seria dado para a carreira da segurança pública. Isso causou uma repercussão imediata entre as outras carreiras que começaram a reivindicar também reajuste para si. E aí o que o governo fez? Sinalizou que, na verdade, não ia conceder somente para a segurança pública, ia conceder ali um reajuste linear de cerca de 5% para todo o serviço público, mas isso também ainda não satisfez os servidores públicos. Inclusive na terça-feira, quando vai ser convocada essa paralisação para essas 4 categorias, 3 das 4 categorias também vão ali reivindicar, vão na verdade deliberar sobre a possibilidade de uma greve por tempo indeterminado, e não é a primeira categoria que entra em greve. Eu lembro que os servidores do Banco Central, eles estão paralisados desde o dia 3 de maio, tudo por conta dessa insatisfação. Também por conta da reestruturação, que eles também pedem a reestruturação da carreira e um reajuste no salário dos servidores públicos. Inclusive, na última quinta-feira, eles enviaram para o Ministério da Economia uma medida provisória que solicita ali um reajuste de 22% para a carreira do Banco Central, bem acima aí dos 5% indicados pelo governo federal. E agora, com essa possibilidade de mais 4 categorias paralisarem, o governo se vê aí pressionado pelos servidores públicos, que continuam aí pedindo reajuste salarial e reestruturação das carreiras. Perfeito, Yasmin, valeu. Também de Brasília, Zé Maria Trindade. Zé, qual é o tamanho desse problema realmente para o governo? Quais as possíveis soluções, saídas para o presidente Jair Bolsonaro? É certo essas categorias pressionarem nesse momento pelos seus reajustes conforme eles querem? Olha, quem tem mais força grita mais alto por aqui, né? A proposta do governo de deixar 1 bilhão e 700 milhões para o reajuste dos policiais federais, na verdade, é uma adequação, não é um reajuste salarial, mas uma adequação ali de funções e encargos na Polícia Federal. Isso provocou ali um levante que foi iniciado pelos auditores da Receita Federal e pelos funcionários do Banco Central. Estamos falando aqui da casta do funcionalismo público, todos salários acima de 20 mil reais. Isso mesmo, 20 mil reais. A base da reivindicação é justa. Os servidores públicos estão há 2 anos sem reajuste salarial, sem atualização, né? Que é diferente de reajuste. Mas o Brasil passa por um processo muito duro de adequação no pós-pandemia e agora a coisa é agravada com a guerra e as dificuldades. Os servidores públicos não passaram pelas dificuldades da iniciativa privada. Não foram ameaçados de demissão, não houve a redução como se pretendia de atividade, redução salarial, o Supremo vetou. Então, eles ficaram meio que livres desta grande dificuldade que o Brasil passou durante a pandemia, né? Mas é preciso atualizar. Só que as categorias mais avançadas e que têm um poder de barganha maior saíram na frente. E estas sim. Imagine, auditores da Receita Federal, alguns já entregaram os cargos de confiança em protesto, os cargos de chefia da Receita Federal. Repito, são funcionários que recebem mais, esses de chefia, mais de 27 mil reais. Alguns chegam no teto, com indiretos, né? Banco Central também, muito bem, um salário bom. E aí os de baixo, que não têm essa força salarial de reivindicação, ficam sem reajuste. E aumenta essa diferença, esse fosso entre esta casta de servidores públicos que têm poder de barganha e os que não têm. Eu digo o seguinte, que é legítimo, é legal a reivindicação de melhoria salarial, mas é preciso pensar no momento do país, né? O que seria bom seria uma reforma administrativa, mas essa não vem. Vou dar uma notícia aqui.
reajuste para os servidores do Legislativo e do Judiciário, isso aí já está sendo definido nos bastidores e sem muita confusão. Zé, isso que eu ia falar com você em relação à reforma administrativa. A gente já falou aqui sobre a reforma tributária que não sai do papel. Quantos anos você aí em Brasília ouve falar em reforma tributária? Eu ainda lembro lá nos anos 90, aquela reforma que foi chamada de coxa de retalhos do Mussa Demis, que depois saiu do papel, mas também não ajudou praticamente nada. E a reforma administrativa também não sai do papel e talvez, desse ano obviamente não vai sair, talvez no primeiro ano do próximo governo essa discussão vai ter que ser feita, não é? Muito difícil. Mussa Demis morreu sem ver a aprovação da reforma tributária. Depois Germano Rigoto, Sandro Mabel, Luiz Carlos Raul já perdeu até o mandato e continua com a proposta e não veio a reforma tributária. A reforma administrativa, o presidente Jair Bolsonaro inovou. Apresentou ao Congresso uma proposta de reforma administrativa para valer para os próximos servidores, para os próximos, os que entrarem a partir da promulgação da nova emenda, equalizando o serviço público. Nem assim houve ali a possibilidade de aprovação. Tiago, esse pessoal é forte aqui, viu? Manda. Pois é, Zé. E só para acrescentar, o próprio ministro da Economia queria essas reformas, as reformas não saíram do papel. O Congresso bloqueou isso, Zé? O Congresso tem medo, né? Porque o poder de articulação dos funcionários públicos é muito grande. Os sindicatos têm o poder de colocar anúncios aqui nos veículos de comunicação, fizeram uma ameaça total, né? E não há como, é muito difícil de furar o cerco. A maneira seria essa: olha, nós vamos mudar para os próximos. O servidor público, Tiago, é uma espécie que veio de um planeta que ninguém sabe exatamente de onde. E eles se deram muito bem, se desenvolvem e procriam muito aqui nas cercanias do Palácio do Planalto, Congresso Nacional. E são dotados de características especiais. Eles têm estabilidade no emprego, o Brasil pode quebrar, afundar, que eles têm estabilidade no emprego, tem aposentadoria com salário integral e paridade salarial, recebem a mesma coisa que recebe um colega que está trabalhando na mesa, como se estivesse à mesa ao lado. São iguarias que o trabalhador comum, ou seja, o ser humano normal, não tem. Aí há argumentos de que, olha, o servidor público não pode investir na iniciativa privada e tal, mas o trabalhador também não. Passa por um concurso. O trabalhador da iniciativa privada passa por um concurso todos os dias. Se ele desagradar, o patrão demite, porque a empresa tem que ir em frente. Então, é um ser especial e não é só aqui em Brasília. E consome boa parte do orçamento, sim. A folha de pagamento da União, dos estados e dos municípios é muito grande e consome recursos públicos de uma máquina pesada e que, olha, não entrega qualidade. Veja quando você precisa de um serviço público, que complicação, que dificuldade. Agora são 10